alone in a world of rust and ruin stay. Through grey civilizations, dust I roam, and my wasteland soul never will be truly whole. My only remaining goal now to survive. Someday the rains will come and wash it all away. The heart of the wasteland will awaken on this day. Shattered remains of once great cities. These silent highways lead to halls of stone. Every horizon sees it closer now. I venture onwards into the unknown, and my calloused hands learn to weather and withstand the tribulations of this land in which I strive. Someday the rains will come and wash it all away. The heart of the wasteland will awaken on this day. Someday the rains will come and wash it all away. The heart of the wasteland will awaken on this day. Tin cans and bottle caps and twisted steel. This world's seen better days, I'm sure. But I'd give every withered wealth I found for just a glimpse of something pure. But my wasteland soul never will be truly home. My only remaining goal now to survive. Someday the rains will come and wash it all away. The heart of the wasteland will awaken on this day. Someday the rains will come and wash it all away. The heart of the wasteland will awaken on this day. Awaken on this day. The heart of the wasteland.
Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vou gravar hoje minha segunda aula do curso de front-end. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre CSS, sobre como fazer as customizações, mudar layout. A gente conversou um pouco sobre HTML na aula passada. A gente viu sobre as principais tags que são utilizadas, as marcações. Bruce Wayne, boa tarde, tudo bem? Como você tá? E hoje a gente vai falar sobre CSS. Então, eu estou utilizando como base um curso chamado CS50W. E aqui eu peguei algumas coisas de lá, algumas metodologias legais. E a gente vai falar hoje sobre CSS. Deixei preparado aqui algumas coisinhas. Vamos começar então? Beleza. Deixa eu abrir então meu Visual Studio Code para a gente começar. E na verdade queria falar aqui, ó, o que é CSS? Então, CSS é um complemento do HTML, não tem nada a ver com HTML. O HTML é mais para estruturar as páginas. Depois o CSS entra para poder deixar o conteúdo bonito. Então ele vai alterar cores, posicionamentos, tamanhos, formas, tudo para deixar o que você quer da maneira mais bonita possível. E aí que entra a parte dos designers, né? Que os designers passam pra gente a, o que eles querem deixar bonito, e o programador front-end vai lá, utiliza o CSS ou algum outro framework para poder escrever os códigos e deixar da maneira mais bonita possível. Eu tô bem também, você está sumido. Então, eu fiquei um pouco ausente, mas agora eu tô voltando. Tive que resolver alguns probleminhas, problemas estão resolvidos e voltei. E muito obrigado pela sua presença aqui na live. Bem, vamos lá então. Obrigado mesmo. Então aqui a gente tem algumas formas, né, de estruturar o CSS nas páginas. Aqui eu deixei um HTML pronto, mas eu vou fazer eles da maneira mais rápida aqui para vocês. Eu vou salvar isso daqui como index.html. E lembrando que tem aquele atalho no Visual Studio Code que nos ajuda a estruturar já o HTML. Então a gente só coloca a exclamação, aperta Enter, olha, ele já vem todo o corpo do HTML pra gente. Então, como eu estou construindo uma página em português Brasil, eu venho aqui e mudo para PTBR, para ele saber que a gente está fazendo na linguagem português Brasil. Aqui está a codificação UTF-8, que é utilizado geralmente para PTBR. Aqui tem uma tag meta, que a gente vai ver mais para frente sobre responsibilidade de páginas. E aqui a gente tem o título do documento. Então aqui ele está como document, a gente pode chamar como CSS. E aqui no body vamos colocar um cabeçalho H1 que a gente viu na aula passada e vamos colocar aqui como minha primeira página HTML com estilo CSS. Se a gente abrir aqui, salvei na minha área de trabalho, né? Então deixa eu abrir. Tá aqui então. Então a gente tem aqui nossa página chamada index.html, minha primeira página HTML com estilo CSS. Agora que vamos entrar com o CSS em si, né? Vamos deixar essa página mais bonita. Então, eu gosto muito, por exemplo, da cor azul. Então, para eu deixar esse título aqui em azul, utilizando CSS, a gente consegue escrever
um CSS que a gente chama de CSS inline, que é quando a gente pega o código CSS e coloca dentro da tag do HTML. Então aqui mesmo dentro do H1 eu posso ter aqui a minha style, o meu CSS. A propriedade chama style e aqui dentro eu posso escrever todas as propriedades que eu quero. Então a propriedade de CSS para cor de texto é color. Então aqui eu posso colocar color e blue, por exemplo, e apertar Ctrl S para salvar. Quando eu vim aqui na página HTML recarregar, olha só para você ver, a cor mudou de preta para azul. Então essa propriedade inline, que é dentro da tag HTML, color blue, deixou a cor azul de fundo de texto. E aqui a gente pode colocar várias e várias outras. Então a gente pode vir aqui e colocar o background color como deep pink, por exemplo. Então, quando eu coloquei background color, eu tô falando que eu quero a cor de fundo do meu texto. Então a cor de fundo ficou rosa e a cor propriamente do texto ficou azul. Então aqui, como você pode ver, ó, eu coloquei duas propriedades e eu separei elas com ponto e vírgula. Isso daqui é bem importante lembrar de colocar os ponto e vírgula. E aqui a gente pode colocar quantas propriedades a gente quiser. Aqui eu posso colocar, por exemplo, um font size, que é o tamanho da fonte, de 2 EM. EM é uma unidade de medida relativa. Então, quando eu coloco 2 EM, eu quero 2 vezes o tamanho original dela. Ops. Ctrl R. Não ficou maior não. Deixa eu colocar 40 pixels. Vamos trabalhar em pixel. Ó, ficou maior. Então, quanto mais fonte aqui eu quero, por exemplo, 200, mais fica grande aqui. E aqui a gente pode colocar quantas propriedades a gente quiser e a gente vai dando uma cara diferente para nossa página web. Então tá aqui. Vamos colocar mais tags aqui. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu quero ter uma tag H2, que é um cabeçalho um pouco menor do que o H1. A gente pode chamar de título 2, talvez. Tem uma importância 2. Então ele fica um pouco menor do que o H1. Então aqui eu posso colocar que esse é meu primeiro texto da página. Recarregou, está aqui. Agora eu quero pegar e colocar mais um H1. E aqui eu vou colocar como título. E aqui eu quero colocar mais um H2. E vou colocar como subtítulo. Então repare, ó, quando a gente tem H2 é um texto um pouco menor. Quando a gente tem H1 é um texto um pouco maior. E quando a gente tem o subtítulo, o H2 novamente é um pouco menor do que o H1. Então, com o CSS, a gente pode pegar essas abas, esse mesmo código style aqui, por exemplo, e copiar dentro da tag do H2 aqui, subtítulo, ó. E daí, essa formatação que eu dei aqui, ela vai ser aplicada também para o H2. Então, se eu voltar e recarregar a página, o meu H2 que eu coloquei aqui, a minha segunda inline, meu segundo CSS inline, ficou também com a mesma formatação. Isso aqui
é um pouco ruim o CSS Inline, porque se a gente quiser pegar esse mesmo código, essa mesma formatação e copiar ela para outros elementos, a gente vai ter que ficar sempre aqui no Ctrl C, Ctrl V. Se eu tivesse, sei lá, 40 títulos, eu precisaria copiar e colar 40 vezes essas tags inlines. Isso não é bom porque não deixa o código legível. E se você, por exemplo, ao invés de deep pink, você quer alterar para green aqui, por exemplo, você vai ter que alterar essas 40 vezes se você permanecer com o CSS inline. Então aqui, como eu tenho duas, eu tenho que vir aqui, copiar e colar duas vezes para fazer a formatação ser alterada. Isso eu só coloquei para 2, mas imagine que se fosse 40 ia dar um baita trabalhão. Então aqui, o CSS Inline, ele não é tão utilizado assim. Eu não vejo o pessoal utilizar tanto justamente por ser mais difícil de você ler e dar manutenção nesse código depois. Então, o que o pessoal faz geralmente é criar um arquivo .css, em que a gente vai pegar todos... Ah não, antes de falar do arquivo .css, eu vou falar de uma tag que a gente tem aqui, que é melhor do que o CSS Inline. Desculpa, gente, tava já atropelando os assuntos. Então aqui é o seguinte, a gente tem uma tag chamado script. Calma aí, eu não lembro se ela vai no final ou se vai no início. E a tag não é script, é style, desculpa, gente. Eu sempre confundo esses dois. Então a gente tem uma tag aqui, style, que fica dentro da head, em que a gente consegue dar formatações para nossa página utilizando o CSS. E o objetivo dele é fazer com que a gente não repita tantos códigos assim. Então você viu aqui que meu H1 e meu H2 ela possui a mesma formatação. Então aqui eu posso pegar e escrever aqui para o meu H1. Eu quero ter essa formatação, que a cor é azul do texto. E aqui eu quero que o meu background color seja verde. E aqui eu não preciso mais escrever style, porque eu estou colocando aqui dentro dessa tag style toda a formatação que eu quero. Então eu vou tirar daqui. E para o H2 eu também quero a mesma formatação. Então, quando a gente quer dar a mesma formatação para duas coisas diferentes, a gente pode vir aqui H1, H2. Então, essa formatação vai ser tanto para o H1 quanto para o H2. Vou salvar e vou recarregar minha página aqui. Olha o que aconteceu. Todos os meus H1s, que é esse daqui e esse daqui, teve a formatação verde. E todos os meus H2, que são esse e esse, também teve a mesma formatação. Então, quando eu coloco aqui H1, esse H1 é uma tag HTML e eu tô falando aqui que eu quero deixar a cor azul e o background color green para todos os H1 da minha página. Então, se eu tiver 40 H1, eu não vou precisar copiar aquele CSS inline que eu falei para vocês 40 vezes em cada tag H1. Eu posso colocar aqui dentro dessa tag style, declarar o H1 aqui e passar qual formatação que eu quero, que ele vai ser aplicado para todos os H1. Vamos fazer algo diferente aqui, ó. Para o H2 não ficar com a mesma formatação, eu vou mudar aqui. Então todos os meus H1 vai ter cor azul
e fundo verde. Na verdade, eu vou colocar color white, que é a fonte branca, e fundo verde. E todos os meus H2 eu quero também cor branca, só que o background color eu quero o blue. Vou atualizar aqui e ficou, ó, todos os H1 em verde e todos os H2 em azul. Beleza. Então, essa é uma maneira em que a gente pode pegar aqui e evitar repetições de código. Então a gente utiliza a tag style ou a gente vai criar um arquivo CSS para deixar ainda mais organizado, que eu vou mostrar para vocês um pouco mais para frente. Deixa eu ver minha colinha aqui para ver se eu não tô esquecendo em nada. Ah, não tô. Beleza. Ah, uma coisa legal aqui que eu esqueci de falar, que não é tão legal assim. É que, por exemplo, eu tenho essa página HTML e aqui dentro da estrutura do HTML eu tenho essa tag style. Então essa tag style ela só vai servir para essa página HTML. Então se eu tiver outras páginas HTML, por exemplo, eu tenho uma página de cadastro, tenho uma página de tabelas, outras páginas de pesquisa, e eu quero pegar essas mesmas formatações e colar e replicar para essas outras páginas, eu não vou conseguir utilizando essa tag style. Eu vou ter que pegar toda essa tag style e colocar em cada um dos HTML. Então, utilizando um arquivo CSS, que é o .css, a gente vai conseguir reaproveitar esse código também em outras páginas HTML. Isso é uma praticidade do arquivo .css. Além de melhorar na organização, também vai melhorar quando você quiser reutilizar código. Então vamos lá. Deixa eu fechar essas outras janelas aqui. São projetos que eu estava trabalhando. Tá aqui. Então, vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer aquela terceira opção de colocar CSS na página que eu comentei, que é o arquivo .css. Então, eu vou criar um novo arquivo. Vou salvar ele como, na área de trabalho mesmo, como style. E ele vai ser .css. E eu vou fazer o seguinte, todo aquele código que está aqui dentro da tag style, que é o H1 e o H2, eu vou copiar ele, na verdade eu vou recortar e vou colocar dentro do arquivo .css e vou salvar. Agora na página HTML eu não preciso mais dessas tags style, mas eu preciso dizer para o meu arquivo HTML onde que está o arquivo CSS que ele vai usar para fazer a formatação. E esse link de arquivo é feito aqui dentro do head mesmo. Então eu venho aqui, tem uma tag chamada link. Inclusive quando eu começo a digitar link no Visual Studio Code aparecem algumas opções. E ele já tem uma opção chamada link .css. Quando eu clico nele, ele já aparece aqui, ó, que o meu esse link é relacionado a um style sheet, que é um arquivo .css, e aqui eu falo aonde que esse arquivo está localizado. Aqui ele já colocou como padrão style.css. Então, quando ele só está aqui style.css, esse arquivo ele tem que estar localizado na mesma página do meu arquivo .html. Se eu tivesse uma página diferente, por exemplo, vim aqui na minha área de trabalho criar uma pasta chamado CSS e colocar esse arquivo aqui dentro, aqui na referência eu vou precisar navegar até a pasta CSS que eu criei e falar que lá dentro tem o meu arquivo style.css.
Então, essa navegação é muito importante você colocar. Se você não colocar, quer dizer que o arquivo está localizado na mesma página do arquivo HTML que você está trabalhando. Que nesse caso eu vou deixar aqui na mesma pasta, que é na minha área de trabalho. Salvei. Então agora eu tenho um link entre CSS e HTML e ele vai ler todas essas formatações H1 e H2 e vai fazer a mesma formatação. Na hora de recarregar a página, ela vai ficar igual. Então vamos alterar aqui só para vocês verem que fez efeito. Eu vou colocar o fundo vermelho para o H1 e para o blue, que é o H2, eu vou colocar como yellow. E vou salvar o arquivo CSS. Então se eu vier agora na minha página e recarregar, olha aqui, ó, o H1 ficou em vermelho e o H2 ficou em amarelo. Então é uma forma eficiente da gente pegar e utilizar o CSS de maneira organizada e que evita também repetir códigos. Por que repetir códigos, eu falo? Porque ó, se eu vier aqui e criar um novo arquivo HTML, por exemplo, index2, index2, cadê HTML aqui? Ops, cliquei errado. HTML. Beleza. Então, se eu criar uma segunda página, deixa eu colocar aqui PTBR, aqui vou colocar como CSS2 e colocar aqui um H1 e um H2. Aqui eu vou colocar como título da página 2. E aqui embaixo eu vou colocar como subtítulo da página. Subtítulo da página CS2. Beleza, eu vou abrir aqui o arquivo index2 e você vai ver que ele não tem formatação nenhuma. Por quê? Porque a gente realmente não deu formatação nenhuma, não está linkado aqui com arquivo CSS nenhum, não tem aqui as tags styles, não tem aqui CSS inline. Então, se a gente quiser a mesma formatação do H1 e do H2 do arquivo style.css, nossa, fechei sozinho a página lá. Eu só tenho que fazer um link aqui, CSS, pegando o style.css e salvar. Quando a gente recarregar a página, olha aqui, ó, exatamente a página 1 e a página 2 com as mesmas formatações para H1 e H2. Então é uma maneira fácil de você organizar, porque você vai ter um arquivo específico para formatações, um específico para estruturação, que é o HTML, e você só faz esse link aqui, ó, linkando o mesmo arquivo para dois HTMLs e a gente vai ter a mesma formatação. Então é muito legal a gente trabalhar com o arquivo .css para trazer essa organização e essa facilidade de reutilizar códigos no nosso projeto. Deixa eu tomar uma água aqui agora. Oi, Pet, tudo bem? Como você tá? Muito obrigado pelo seu lurk. Seja muito bem-vinda e seja bem recebida aqui na minha live. Falei para você que ia voltar, tô aqui de volta. Muito obrigado pelo lurk mesmo. Beleza. Vamos então continuar aqui. Eu quero falar algumas propriedades do CSS para vocês agora. Deixei preparado aqui uma colinha para que a gente já tenha esse código mais fácil para a gente não poder perder tanto tempo escrevendo HTML, sendo que o foco é CSS. Então, beleza. Aqui eu tenho um código em que eu vou ter aqui um título chamado style. E aqui eu vou ter um link para um arquivo chamado style.css.
Deixa eu copiar aqui e colar no Visual Studio Code. Pode ser no Index 2 aqui mesmo, vamos substituir o código que a gente fez. Então tá aqui. Acho que tem alguma coisa de errado aqui, não? Tem. Não, não tem não. Só precisa arrumar isso aqui, ó. Por que o red tá com uma cor diferente, gente? Deixa eu abrir aqui com o code. Aqui, ó. Achei. Pronto, tá corrigido. Beleza. Então aqui se eu salvar e atualizar aqui... Deixa eu limpar meu arquivo .css para não ter mais nenhuma formatação. Beleza. Então vou atualizar aqui minha página. E aqui eu tenho um Hello World, Hello DW Toledo. Então vamos utilizar o CSS para dar uma coloração, para formatar ele. Então a primeira tag em que eu quero mostrar para vocês é uma tag muito importante que a gente usa muito no CSS, que chama div. Quando aqui a gente coloca... Ai, desculpa, falei tag CSS. Não, é uma tag HTML chamado div, que vocês sabem que é muito importante. Então aqui, quando a gente tem aqui a tag div, a gente consegue dar uma estilizada na div também. Então a gente pode falar que eu quero essa divisória com um tamanho específico, com um fundo específico, se eu quero ter borda, se eu não quero. Então aqui a gente pode pegar e começar a escrever formatações para minha div. Então aqui eu posso pegar e dentro do meu arquivo style.css falar que eu quero começar a estilizar minha div. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Aqui eu coloquei... Deixa eu colocar na outro monitor aqui, ó, para eu conseguir fazer de maneira mais fluida para vocês. Beleza. Então aqui dentro dessa divisória, só deixa eu mostrar aqui, a divisória é o Hello World, tá vendo? O meu Hello World está dentro da tag div. Então aqui, o que eu quero formatar é o que está dentro dessa divisória. Então imagine que eu selecionei aqui em azul, e esse azul aqui que você está vendo selecionado é a minha divisória. Então hoje ela não tem formatação nenhuma. Então por isso que a divisória provavelmente está no tamanho exato desse texto, não tem nada de fundo transparente. A gente vai começar a dar vida agora para essa divisória, essa área que você está vendo em azul aqui. Então aqui eu vou falar que eu quero um background color pink, rosa. Eu quero uma color, que é a fonte branca. Eu quero que essa divisória tenha 300 pixels de largura, que é a propriedade width. Eu quero que ela tenha uma altura, que é weight, de 300 pixels também. Ops, coloquei 400. Vamos ver como tá ficando já. Então ela vai ter 300 por 300, então vai ser um quadrado. Esse background color tá como pink, então vai ser um quadrado rosa. E o texto que tá nela vai ser branco. Salvei o style CSS e vou atualizar aqui, ó. Então, atualizei, vocês já podem ver. Eu tenho um quadrado de 300 por 300. O fundo é rosa e o texto é branco. Se eu vier aqui no inspecionar, no código fonte, a gente vai ver exatamente essas propriedades sendo aplicadas aqui para minha div. Então eu tenho o background, color e os tamanhos. Se eu vier aqui e desselecionar, vocês vão ver as diferenças.
Ótimo. Então, a gente está deixando exatamente do jeito que a gente quer. Vamos dar continuidade aqui. Vamos aprender mais atributos. Então, vamos colocar aqui um padding. Deixa eu explicar o que é padding. Vou colocar um padding de 20 pixels. Antes de salvar... na verdade, eu vou salvar e não vou atualizar aqui, ó. Como você pode ver, a gente tem esse Hello World sendo posicionado bem colado aqui com as bordas, ó. Então, o padding, ele dá um espaçamento interno. Então, se eu colocar aqui o padding de 20 pixels, aqui em cima eu vou ter uma margem, eu vou ter um espaçamento interno, que é por dentro da borda, de 20 pixels para cima, 20 pixels para a direita, 20 pixels para baixo e 20 pixels para a esquerda. Então vou atualizar aqui, ó. Como você pode ver, aqui eu tenho o meu padding de 20 pixels. Legal, né? Daí o Hello World não tá mais colado lá. Então a gente deu uma folga para que o usuário consiga ler melhor essa informação aqui dentro. Agora, se você quiser, vamos supor assim, ao invés de ter essa margem que você está vendo em verde aqui, de todos os lados, e se você quiser só que a margem seja do lado esquerdo e do lado direito? A gente tem algumas formas que a gente pode escrever o padding. Deixa eu alterar aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, a gente pode escrever que a gente quer 20 pixels para cima. Desculpa, eu falei para vocês só esquerda e direita. Então, eu não quero nada para cima, então vou colocar 0 pixels para cima. Eu quero 20 pixels para direita. Eu quero 0 pixels para baixo e 20 pixels para esquerda. Agora você vai falar, você vai me perguntar no chat, né? Tipo, mas Douglas, eu vi que você colocou o céu 0 e 20 pixels e deu certo. Exatamente. Quando o padding só tem dois valores, o primeiro é tanto para a margem de cima quanto para a margem de baixo, e o segundo valor, que é 20 pixels, é para as laterais. Então, por exemplo, se eu aumentar aqui para 40 pixels de padding, olha lá como a nossa margem esquerda e direita ficou com 40 pixels. Agora, quando ele tem 4 propriedades aqui, eu vou colocar 10 pixels agora, ó. Quando eu tenho 4 propriedades, ele pega cada valor é um dos lados. Então, o 0 é a parte de cima, o 40 é da minha direita, o 0 é para baixo e os 10 é da minha esquerda. Então eu posso brincar aqui com as margens que eu quero. Então, olha lá como ficou. 15 para cima, 40 para direita, 5 para baixo, 10 para esquerda. Esse tipo aqui de expressão, na verdade não é uma expressão. Esses valores aqui, eles se aplicam também para outras propriedades do CSS. Então, eles vai se aplicar para margem, entre outros. Então aqui, vou recarregar a página e vou voltar como estava antes. Beleza. Vamos agora para a margem, já que eu comentei dela, para a gente aprender um pouco sobre a margem. Vou colocar aqui uma margem de 10 pixels. A margem, ela é... Eu não posso dizer que é o inverso do padding. Eu acho que eu vou te explicar melhor se eu colocar aqui uma outra propriedade chamada border. Aqui eu vou colocar uma borda de 1 pixel.
essa borda vai ser sólida e vai ser da cor preta. Deixa eu explicar aqui a propriedade margem utilizando a border para você. Então aqui é o seguinte, quando eu tenho o padding, como você pode ver aqui nessa imagem, o padding, a referência dele é para dentro da borda. Então é um espaçamento da borda para dentro do elemento. A margem ele considera da borda para fora do elemento. Então a borda é sempre a referência. Quando você quer um espaçamento para dentro do elemento, você usa padding, e quando você quer um espaçamento para fora da borda, é o margin. Aqui, ó, tá exatamente o que eu expliquei para você. Então aqui, ó, margem, como eu coloquei só margem 10 pixels, ele vai colocar uma margem para cada um dos lados. E aqui eu consigo fazer aquela mesma brincadeira de colocar, sei lá, 10 aqui para cima. Pro lado direito eu quero 30 pixels. Para baixo eu quero 40 pixels. E para a esquerda eu quero 50 pixels. Então se eu olhar aqui agora, ó, em cima eu tenho 10. Do lado direito eu tenho 30. Aqui você pode ver que tá rosa totalmente do lado direito, porque não tem nada do lado direito, entendeu? Então ele pinta de rosa tudo. Para baixo aqui eu tenho os 40 pixels. Nossa, pronto, foi. E do lado esquerdo eu tenho os 50 pixels. Ótimo. Deixa eu ver quantas pessoas estão assistindo. Aí sim, 3 pessoas. Ótimo. Vamos lá então. A gente viu margin, a gente viu padding. Só lembrando mais uma vez que é importante, o margin, a referência dele é o espaçamento da borda para fora do elemento. O padding, a referência dele é da borda para dentro do elemento. E aqui a borda, eu já adiantei para vocês. Aqui eu posso colocar 10 pixels e deixar a borda mais grossa, por exemplo. Aqui eu quero ela sólida e black. Aqui eu poderia colocar um deep pink. E aqui, ao invés de sólida, eu poderia colocar ela como dashed, que é tracejada. Olha como ficou agora. Legal, né? Então essas daqui são propriedades CSS interessantes. Vamos continuar aqui então falando sobre mais propriedades. Como você pode ver, o texto tá aqui, ó, para a esquerda, tá pequeno também. Vamos aumentar isso. A gente viu que para font size é o que a gente escreve para poder aumentar o tamanho da fonte. Então vamos colocar uns 50 pixels, deixar bem grande. Tá aqui, ó. Vamos também deixar esse texto alinhado ao centro. Então aqui a gente tem o Text Align Center, que a gente pode deixar ele alinhado ao centro. Ou a gente pode deixar como alinhado à esquerda com left. Ou a gente pode deixar alinhado à direita, que é o right, como vocês podem ver aqui. Eu prefiro center. Ótimo. Eu não gostei de branco porque ficou muito clarinho aqui. Vou deixar como black mesmo. Acho que vai dar um contraste legal. Ficou bem melhor agora. A gente consegue fazer mais e mais coisas com texto também. A gente consegue falar que a fonte family dele, que a família vai ser, por exemplo, essa Verdana.
Vamos escrever aqui. Verdana Sans Serif. Então, olha, mudou a fonte. Agora até quebrou aqui o texto em 2 linhas, como você pode ver. Vamos aproveitar que quebrou, vamos deixar a fonte maior ainda, vamos deixar como 70. E vamos vamos colocar uma outra propriedade aqui, que é o font weight, que é o peso da fonte. Então aqui, quanto maior o número, mais negrito ela vai ficar. Então se eu colocar 300 aqui, não fez alteração nenhuma. Vou colocar 500, também não mudou. Ok, o bold alterou. É porque, como essas são fontes do sistema, a gente não está importando esses pesos de fonte, por exemplo, do Google Fonts. Porque lá no Google Fonts a gente consegue escolher um monte de fontes que a gente quiser. E a gente pode trazer os pesos. Tem uma fonte que eu gosto muito que chama Poppins, que é bem legal. Então aqui, ó, aqui é nítido a diferença. Então um peso 100 é uma fonte bem levezinha. Daí tem a itálica, tem a fonte com peso 200, que ela vai ficando um pouquinho mais espessa. E a cada aumento de 100, ó, ela vai ficando cada vez mais negrita. Bold, né, que a gente fala. Então aqui, vou aproveitar que eu tô aqui e vou ensinar vocês a importar fontes no CSS. Então essa fonte aqui no Google, eu posso vir aqui e falar, olha, eu quero essa fonte 300, que eu achei legal, vou colocar aqui para selecionar essa fonte 300. Aqui eu gostei também da 500, vou selecionar essa estilo 500 e, sei lá, para os meus títulos eu vou deixar aqui os 700. Deixa eu ver se eu não selecionei itálico. Ah não, tá certo. Daí o que eu faço, ó? O Google mostra aqui para mim um link em que eu posso colocar essa fonte no meu projeto. Essa tag link é bem famosa já, né, gente? A gente usa ela para linkar um arquivo CSS, lembra? No início dessa aula. E ela fica localizado na head do nosso HTML. Então, esse link da fonte externa vai vir aqui também, na head do HTML. Deixa eu beber água que a voz não tá saindo, hein? Ótimo. Daí, ao invés de Verdana, agora eu quero a Poppins. Deixa eu só ver se esse é o nome mesmo. Ele até passou aqui pra mim, ó. Font Family Poppins Sans Serif. E agora, se eu colocar aqui 300 e salvar, olha lá como que ficou. A gente tem uma fonte Poppins com um peso de 300. Agora, se eu... Lembra que eu importei 500 também, ó? Vou colocar 500 e vamos ver como vai ficar. Ah lá, aumentou a espessura. E importei a 700 também. Agora a 700 ficou bem maiorzinha. Maior não, desculpa. Bem mais espessa. Ficou legal. Gostei. Excelente. Pessoal, o chat falou, ó, se eu errar alguma coisa, manda errou no chat que eu serei avisado. Então se você colocar exclamação errou, olha que vai aparecer para mim. Errou! Então quando eu escutar esse som, eu vou parar o que eu vou estar fazendo e vou prestar atenção, porque provavelmente você está falando que eu preciso prestar atenção em alguma coisa que eu errei.
Beleza? Então, combinado. Se eu errar em alguma coisa, exclamação errou no chat. É isso. Vamos continuar então. Como vocês podem ver, toda essa formatação que eu fiz, ela se aplicou para div. Lembra que a minha div aqui no HTML, ela só está abrangendo o meu Hello World. Então, toda a formatação que eu fiz ficou dentro do Hello World e o Hello DW Toledo tá fora, porque não tá pegando a mesma formatação. Lembra que uma das vantagens da gente estar utilizando o CSS é que a gente consegue reutilizar códigos? Então, se eu pegar aqui e criar uma div também, que vai abraçar o Hello DW Toledo, você vai ver que toda a formatação que a gente acabou de criar para uma div vai ser replicada para a nossa segunda div. Olha lá. Que legal. Muito legal. Aqui você pode ver que o texto saiu para fora. É porque a gente fixou aqui o tamanho dela de 300 por 300, lembra? Então aqui, ao invés de 300 por 300, eu acho que se eu colocar um alto aqui na largura, ele vai colocar uma largura automática que vai caber todo o conteúdo. Vamos ver se dá certo. Aí, deu certo. Ah lá, o alto ele até pega e dependendo do tamanho da tela, ó, o conteúdo vai se adequando, o conteúdo do fundo, né, background, ó, que legal. A gente já daqui a pouco vai até falar sobre responsibilidade. Muito legal. Uma outra coisa também que eu ia falar com vocês é sobre reset.css. Ai, nossa, que preguiça que deu agora. Ai, ai. O reset.css é algo muito importante, porque eu não sei se você reparou, mas aqui nessa página que está aparecendo, o nosso conteúdo ele tem um espaçamento em branco aqui, olha, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E pra gente que vai mexer com design, isso não é legal, porque a gente não sabe quanto que tem aqui, quanto de espaçamento tem desse lado esquerdo, desse lado superior, direita, inferior. E dependendo de cada navegador, a formatação é diferente. Então, por padrão, a gente meio que tenta limpar todo o conteúdo pré-formatado do navegador. E a gente chama isso de reset.css. Então eu vou criar aqui um arquivo chamado reset.css, new file, salvar como, área de trabalho, reset, como CSS. Beleza. Eu tenho um arquivo pronto aqui. Deixa eu ver se... Esse daqui é um arquivo reset.css em que eu peguei de um site. Então, esse reset.css, como você pode ver aqui, ele pega e tira formatações padrões dos navegadores. Então, ele tira todas as margens, padding, border.
eles padronizam o tamanho de fonte, coloca que todo o conteúdo vai ter como referência as bordas. Então eu uso esse arquivo aqui já pronto. Esse fonte e inherit me deu problema outro dia, então eu vou tirar ele, porque eu não consegui alterar uma fonte por conta dele. Então eu vou tirar só ele daqui e eu vou salvar. E lembra que como a gente tem um arquivo .css... Oi, Bolinha Dev, tudo bem? Então, fiquei um tempo ausente aí, resolvendo uns probleminhas, mas agora eu tô de volta com tudo. Já fiz uma live hoje de manhã, fazendo uns exercícios de JavaScript. Agora eu tô fazendo uma live aqui de CSS, do curso de front-end, que eu tô fazendo devagarzinho. Seja muito bem-vindo ao curso. Você tá bem? Eu tô bem, e você? Beleza, então ó, eu salvei o meu arquivo reset.css. Então, como é um novo arquivo .css, lembra que eu tenho que vir aqui no arquivo HTML e fazer a referência. Então, por padrão, a gente sempre reseta primeiro, porque o HTML ele carrega as coisas em ordem. Então aqui eu vou fazer o link do meu CSS, que ele vai se chamar reset. Lembrando que ele está na mesma pasta do meu .html, por isso que aqui eu não coloquei barra, nada para navegar nas pastas. Então, a gente está só brincando aqui com CSS. Eu peguei aqui, estou criando uma página aqui, expliquei um pouco sobre as bordas, sobre background, sobre fontes, sobre tamanho de fonte, peso de fonte, alinhamento. A gente já conversou bastante aqui sobre bastante tags, reaproveitamento de código, CSS inline. Tá bem legal aqui o conteúdo. E agora eu estou explicando aqui para o pessoal que a gente tem algumas formatações padrões do navegador. Como você pode ver aqui do lado esquerdo e na parte de cima nós temos espaçamentos. Entre as nossas duas dívidas aqui também tem um espaçamento que não foi a gente que fez, ou foi? O espaçamento foi a margem. Vou até remover aqui e atualizar. Pronto, agora essa margem não é do navegador mais não. Essa margem que estava aqui já foi removida. Mas a gente ainda tem essas margens na esquerda, na parte superior, na parte da lateral, aqui direita. E são formatações padrões do navegador. E utilizando esse arquivo aqui, reset.css, a gente consegue tirar essas navegações padrões, essas formatações padrões. E a gente acabou aqui de resetar o CSS para depois aplicar o nosso estilo. Vou salvar aqui o HTML e vou recarregar a página. Olha que legal, não tem mais aquelas formatações padrões aqui do navegador. Então é muito interessante isso aqui, porque a gente toma a liberdade, nós como desenvolvedores front-end, para desenvolver exatamente do nosso jeito. Então a gente sabe que se a gente está colocando uma margem de 10 px, de 10 pixels, por exemplo, aquela margem é a gente que está colocando. E não tem nada do navegador somando, atrapalhando, subtraindo com as nossas formatações. Você é desenvolvedor front-end ou back-end, Bolinha Dev? Quais linguagens você utiliza aí? Então esse arquivo CSS é bem importante, eu estou sempre utilizando ele. Eu tirei aquele fonte inherit que eu comentei com vocês porque eu tive problema com eles outro dia, porque eu estava querendo colocar uma fonte Arial para um título e não estava dando certo. Então até preciso atualizar esse arquivo aqui no meu repositório e deixar ele sem esse código. Pronto. Aí sim, hein? Já tem bastante experiência já na área? Ou tá aprendendo também? Aprender a gente aprende sempre, né? Sempre aparecem as coisas, os erros, a gente vai aprendendo com eles.
Esse arquivo reset.css foi bem importante, gente, porque agora eu vou começar a dar forma para uma tabela. E a tabela é... Se a gente não tirasse essas formatações padrões, a gente ia ter dificuldade para formatar essa tabela. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Estudo tem uns 2 anos, agora estou tentando entrar no mercado profissional. Nossa, você precisou estudar 2 anos, bolinha? Eu tô começando agora. Espero que não fique 2 anos. Mas você pegou bastante experiência nesses 2 anos, né? Você já... Você começou a tentar entrar no mercado há um tempo já? Começou agora? Como que foi? Mas eu parei um tempo. Ah, entendi. Aí é complicado. Umas 3 vezes. Eu sou meio preguiçoso. Às vezes eu também paro um pouco, viu? Porque, nossa, às vezes é muito conteúdo na cabeça que você precisa de um tempo para digerir. E esse tempo não é estudando mais, é, sei lá, parando de pensar nisso. Daí parece que o conteúdo vai entrando devagarzinho, sem aquela pressão, e ele fica dentro da nossa cabeça, sabe? Eu vou tirar aqui agora essa div, porque eu mostrei para vocês que a gente consegue reutilizar códigos. Só para não ficar tão grande a nossa página e atrapalhar a visualização da tabela que eu quero mostrar para vocês. Aqui eu também vou diminuir a altura, vou deixar como 100 só. Se eu recarregar aqui, ó, ficou Hello World e o Hello DW tô lendo. Hoje eu estou confortável com front depois de tanto tempo. Ah, aí sim, hein? HTML, CSS, JavaScript, React, JS, Vue, etc. O que eu ia perguntar pra você é tipo assim, você tem conhecimento em React e Vue. Por que que você não focou só num deles e você quis aprender os dois ou um complementa o outro? Eu não sei. Mas pelo que o pessoal fala, é aquela briga entre React e Angular, né? Que ou a pessoa sabe muito React ou a pessoa sabe muito Angular e geralmente elas decidem focar numa coisa só. Inclusive, eu queria focar em React. Vamos construir uma tabelinha simples aqui, ó. Eu já até tenho uma tabelinha pronta aqui. Em que eu preparei essa tabela na aula 1 passada. Vou trocar aqui para Hello My Table. Vai ficar engraçadinho. Eu não recomendo Angular para 2020 não, mas tem quem recomende. Parece que o Angular tem 2 versões, né? Uma que tem manutenção, a outra não tem mais, alguma coisa assim. Então essa tabelinha aqui, ó, que a gente fez na aula passada, ela tem aqui o nome, sobrenome e idade. Então, o primeiro dado da tabela sou eu, Douglas Toledo, tenho 29 anos. E aqui coloquei nome DJ Cashmere, que é um DJ que eu gosto bastante. E só para diferenciar e ter 2 valores aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Tá vendo que o meu Hello My Table, ele tá muito grudado, tanto com o meu Hello World quanto com a minha tabela? Agora vamos começar a formatar, né? Então aqui eu tenho o meu P, que é o Hello My Table. Então se eu vier aqui no estilo.css e chamar o P, eu quero ter uma folga em cima e embaixo. Então eu vou fazer um margem. Eu quero que essa margem seja 50 pixels e 0 pixels. Lembrando que eu tenho 2 valores aqui. Então, os 50 pixels
ele vai equivaler a minha margem superior e inferior. E o meu segundo valor é referente à margem da esquerda e da direita. Então, se eu salvar aqui e recarregar, olha lá, já temos 50 pixels de margem aqui em cima e aqui embaixo. Ótimo. Quero também que esse texto ele esteja centralizado. E também quero que o font size dele seja de 30 pixels. Vamos ver como vai ficar. Ok. Vamos fazer o seguinte, aqui a fonte tá como Poppins, lembra? E aqui todo o resto não tá Poppins. Tem uma técnica que a gente usa em que a gente pode pegar o nosso body. Vocês lembram o que é body? É uma tag HTML, gente. É uma tag HTML que diz tudo que vai ter na nossa página. Ó. Então, dentro do meu body aqui, a gente vai ter a divisão, a gente vai ter o meu texto P, a gente vai ter minha tabela. Então, quando eu chamei body aqui, eu quero passar propriedades que vai se aplicar para toda a minha página. Então, eu quero que toda a minha página tenha a fonte Poppins. Então, aqui eu posso pegar esse dado aqui e mover ela da div para o body. Quando eu faço isso, todo o conteúdo vai ter a fonte Poppins. Olha que legal. Interessante. Vou diminuir um pouco mais aqui esse Hello World. Vou deixar o hate como alto também. Pronto, ó, agora ficou bonitão aqui em cima. Tem o meu Hello My Table aqui. E agora vamos começar a dar formatação para a tabela. Que isso, fica à vontade para sair, voltar quando quiser. Aqui na nossa tabela, lembrando que a tabela ela é um pouco complexa porque ela tem muitas e muitas tags, né? A gente tem aqui a T-head, que é o cabeçalho da nossa tabela. Aqui a gente tem a linha do cabeçalho e a gente tem cada um dos cabeçalhos, nome, sobrenome, idade. Depois a gente tem outra tag chamada T-body, que é o corpo da nossa tabela, que é onde vem os valores, que é aqui onde eu estou grifando, marcando. Então aqui a gente tem uma linha para colocar Douglas Toledo, 29 anos. A gente tem outra linha para colocar o DJ Cashmere, tem 31 anos. O que eu recomendo para qualquer pessoa é aprenda Vue.js antes de React. Ah, é? Usei o Vue para poder aprender os conceitos e o React para aprender algo mais avançado. Eu pensei no React porque futuramente eu quero desenvolver aplicativo de smartphone. E daí tem o React Native. E daí eu achei que o React seria uma porta de entrada para o React Native, sabe? Então você acha que antes de chegar no React Native eu poderia fazer Vue.js, React.js, depois React Native? Ou são coisas diferentes? Eu sou ainda meio noob nisso. Certo. Recomendo. Interessante. Vou procurar saber mais a respeito. Obrigado pela dica. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer com que o nosso cabeçalho seja parecido com esse Hello World aqui para dar uma cara legal para ele. O JS você aprende em uma semana. Da hora. Da hora mesmo. Então aqui, ó, tem o nosso T-head que equivale a tudo isso daqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o TH, ó, porque se eu formatar o TH,
eu vou dar uma formatação para o nome. Depois eu posso reutilizar essa mesma formatação para o sobrenome e essa formatação para a idade. Então eu estou imaginando que esse Hello World aqui, ó, vai ter o nome aqui dentro. Depois vai ter aqui do lado direito o sobrenome, do lado esquerdo, continuando com a idade. Vamos então reestilizar o TH ao invés do THEAD. Então para o nosso TH eu vou fazer aqui que o background color é pink. E o legal, gente, é que a gente vai formatando, já vai salvando e já vai vendo aqui na hora o resultado, tá? Daí a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Ó, então a fonte, desculpa, o background color tá aqui. Agora eu quero a mesma borda, só que lá como a borda é grande, 10 pixels, eu vou colocar uma borda menor aqui. Vamos colocar 3 pixels. Interessante. Ao invés de deixar dashed, eu vou colocar solid para ver. Deixar ela sólida, uma coisa só. Não. Eu achei que o dashed combina mais com o que tá aqui em cima. Ótimo. Vamos fazer mais coisas. Esse nome, sobrenome e idade, quero deixar ele com uma font size maior. Pro P aqui eu usei 30 pixels, vamos deixar um pouquinho menor. Vamos deixar aqui com 24 pixels para ver. Só que aqui tá negrito e aqui não tá. Quer dizer, aqui não tá negrito e aqui tá. Eu vou fazer o seguinte, vou aumentar um pouco aqui, vou colocar 5 pixels. Aqui também vamos usar a propriedade de padding, que é para dar um espaçamento interno no texto, no elemento. Então aqui eu quero um espaçamento, na verdade, talvez de 5 pixels para cima e para baixo e 10 pixels para a direita e para a esquerda. Ok. Então aqui em cima ficou 5 e dos lados 10. Beleza. Achei que ficou legal. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos formatar aqui na parte de baixo, ó. Aqui a fonte tá 24, acho que a gente pode deixar a mesma fonte. Então, para formatar aqui embaixo, ó, vamos achar ele no nosso HTML. Então, aqui é todos os nossos TDs. Então, aqui para o TD, a gente quer a font size de 24 pixels. Legal. Só que o Douglas ficou grudado aqui, ó. Então vamos colocar o mesmo padding aqui. Beleza, agora desgrudou das bordas. E agora eu queria deixar tudo centralizado, ó. Text Align Center. Aqui e no cabeçalho. Olha lá, ficou legal, hein? Agora quero posicionar essa tabela para o centro. Antes disso, deixa eu inspecionar essa tabela. Então a minha tabela tá aqui, ó. Beleza. É que o Text Align Center no form eu acho que não vai dar certo, ó. Quer ver?
Ó, tá aqui minha tabela. Se eu pegar aqui a tabela e colocar um Text Align Center, ó, ela não foi pro center, porque eu quero, não é o texto. Olá, Waver53. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo follow. A gente está estudando um pouco aqui sobre CSS, fica à vontade, se você tiver alguma dúvida, é só perguntar. Se eu errar em alguma coisa, você pode jogar exclamação errou aqui no chat, que eu vou ser avisado que eu errei. Muito obrigado pelo follow mesmo, ajuda muito. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, gente, ó, vamos aprender propriedades novas. A minha tabela, então, que é meu table, aqui eu vou colocar um display flex e vou colocar uma margem 0 alto. E aí, como você tá? Como você chegou aqui na live? Seja bem-vindo. Queria ver se deu certo aqui, gente, ó. Mas não deu, não. Também tô aprendendo front. Ah, que legal. Mas você chegou via Discord, via Twitch, via indicação? Como que foi? Procurei lives de code na Twitch. Ah, que legal. Que bom que apareceu eu lá. Seja muito bem-vindo. A gente já tem alguns vídeos aqui. Essa é a nossa segunda aula do curso de front-end. A primeira aula foi sobre HTML, então a gente aprendeu bastante sobre tags, sobre como estruturar HTML. A gente tem bastante dicas do Visual Studio Code, atalhos, tudo isso na primeira aula. Eu convido você a dar uma assistida lá. E agora a gente está na parte de CSS. Então a gente aprendeu um pouco sobre as tags aqui do CSS. A gente está reaproveitando o código, explicou o que é CSS inline, a tag HTML style, arquivos.css. Então, se você que entrou agora no final, volta nesse vídeo depois, no início, para você aprender bastante também. Seja muito bem-vindo. Então, gente, aqui é o seguinte, a gente já está na parte de posicionamento. Posicionamento eu ia passar em mais detalhes na próxima live para vocês, que é... Na verdade, nem é na próxima live, é daqui 4 lives, na live 6. Caramba! Mas então eu vou passar um gostinho aqui das próximas lives para vocês. Na verdade, lembra que eu falei no início dessa live que a div ela é bastante importante? Então eu posso vir aqui na minha table, criar uma divisória. Isso aqui é assunto para próximas lives, hein, gente? Vou criar uma classe aqui chamada tabela e vou colocar toda a minha tabela aqui dentro, ó. Ctrl X. Tá aqui, ó. Beleza. Se eu mudar aqui... Eita. Já sei. Lembra que eu falei para vocês que o código é reutilizável? Então, quando eu tenho aqui essa div aqui, esse mesmo código é aplicado para minha div que eu acabei de criar. Então, como eu tenho outras divisões no HTML, eu vou usar uma outra só para não pegar essa mesma formatação. Aqui eu vou colocar um section, que vai fazer o mesmo papel da div. A gente vai ver isso também nas próximas aulas.
E a formatação não vai aparecer mais aqui. Beleza. Agora que eu tenho essa divisão chamado Section, que tem uma classe chamada Tabela. Ah, eu não tenho Discord, Waver. Eu só participo de Discords, mas eu não tenho. Não tenho esse comando, desculpa. Beleza. Daí aqui, ó. Eu pego essa minha tabela, classe tabela, que eu mostrei para vocês. Vou colocar que o tamanho dela vai ser 100% o tamanho da tela, Visual Width. Aqui eu vou colocar que o display dela vai ser Flex, coisas da próxima aula. E a margem vai ser 0 pixels e alto. Acho que ela já vai centralizar aqui. Oxi! Como assim? Tabela, section. Aqui minha seção tem inteira. Display flex. Deixa eu fazer um teste aqui, 50 pixels. Oh, era pra ser. Tá com 100% da largura. Ah, entendi. A margem tá certo, isso mesmo. Vou colocar como width alto então. Daqui eu coloco alto também. Não. ,50% foi pra lá. Oxe, não tá funcionando o alto aqui? Margem left 50%. Alto, na verdade. Nossa, gente, nos meus projetos eu sempre colocava display flex, margem 0 alto e ele centralizava sozinho. Estranho mesmo. Ai, ai. Display flex. A tabela tá aqui. Eu gosto de dar cores para as coisas, ó. Deixa eu colocar background color. Porque daí eu consigo entender o que está acontecendo. Então aqui, a minha tabela, que é a minha divisória, já tá aqui, ó. Ocupando o tamanho inteiro da tela. Quando eu coloco o display flex, nada acontece. Beleza. Agora eu coloco margem ou é padding? 0 e alto, não lembro. Não, não é padding não. Eu sempre usava a margem mesmo. Ops, desculpa. Vamos ver alto e alto. Tentar colocar uma largura fixa. Vamos lá então. 500 pixels.
Hum. Nossa, o alto não vai. Ai, ai. Eu não gosto quando essas coisas não funcionam. Ó, display flex. Porque dentro da minha tabela aqui tem a table. Então, todo o meu conteúdo dentro... With fit content. Deixa eu ver aqui se vai. Foi. Obrigado, Waiver. Beleza. Vou tirar aqui o yellow green. Muito obrigado. Nossa, eu achei que o alto ele já dava o fit content. Ai, salvei aqui não, recarregar. Pronto. Eu acho que tá aqui, olha, a gente pegou a nossa tabela, deu uma cara em CSS para ela. A gente usou aqui fontes também alternativas, poppings. A gente viu bastante coisa. Deixa eu ver aqui se tá faltando mais alguma coisa na minha colinha para a live de hoje. Então aqui a gente falou que é CSS, a gente também falou sobre inline CSS. A tag style a gente falou também que serve para não repetir códigos, mas o ruim dela é que ela só funciona dentro da página HTML, então você não consegue reutilizar fora em outras páginas HTMLs. A gente aprendeu aqui também a relacionar arquivos.css. A vantagem dela é que a gente consegue compartilhar com várias páginas HTMLs. A gente também tem a dica do Visual Studio Code, em que a gente consegue vir aqui, começar a digitar link e clicar aqui no CSS, ele já aparece pra gente. Só precisa alterar aqui para o nome e para a pasta correta que a gente criou o arquivo. A gente estudou algumas propriedades de CSS, a gente viu aqui background color, a gente viu o próprio color, largura, altura, paging, margem com relação à borda. Lembrando que o paging é o espaçamento interno do elemento, margem é espaçamento externo, considerando a borda como referência. A gente viu como mexer com o texto, centralizar ele, trocar fonte. Inclusive, a gente pegou fonte do Google para uma fonte externa e fez a importação dela no projeto. A gente mexeu com o tamanho, peso de fonte, brincamos com as bordas. A gente deu vida para uma tabela aqui, já pronta. E a gente viu sobre reset.css também. A gente viu o quanto ela é importante para o navegador não atrapalhar as nossas formatações, porque se a gente não ter o reset.css, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou até comentar essa linha aqui. Esqueci como comenta. Faz tempo que eu não comento nada. Acho que é isso, ó. Não. Nossa, gente, tá ficando ruim nisso. Vou tirar aqui o reset.css e vou mostrar. Olha aqui como fica sem o reset. Então, a gente tem algum tipo de espaçamento aqui entre o header da tabela,
A gente tem espaçamentos aqui na parte superior, na parte lateral, direita, esquerda. Não fica legal se a gente utilizar não utilizar o reset.css, porque o navegador ele tem algumas padronizações, eles colocam formatações para tentar deixar o conteúdo o mais bonito possível, e nem sempre a gente consegue entender facilmente essas formatações e lidar com elas. E também a gente não sabe se o Edge tem uma formatação diferente que o do Chrome, que tem uma formatação diferente do Firefox. Então esse arquivo reset.css é bem importante porque a gente tira todas essas formatações padrões e a gente consegue deixar a página exatamente como a gente quer. Então aqui eu tenho o controle que tem 50 de margem aqui em cima, 50 de margem aqui embaixo. Eu tenho certeza que tem um padding aqui, se eu não me engano, de 20 pixels, 10 pixels na lateral e 5 em cima, aqui no header. Então é muito bom a gente tirar essas formatações porque a gente tem controle do que a gente está fazendo. Então é isso, gente. Para essa live aqui, que é a introdução de CSS, acho que a gente já aprendeu bastante coisa. Vou dar um spoiler aqui da próxima live. A gente vai falar sobre IDs e classes no CSS. Então é muito legal a gente trabalhar com IDs e classes justamente para a gente evitar repetir códigos e ser específico no que a gente quer formatar. Porque você viu que durante essa aula, se a gente coloca que a gente quer formatar uma div e escreve div, todas as divs lá do meu CSS, do meu HTML, desculpa, vão ser formatadas de acordo com o que a gente falou. Então, quando a gente começa a trabalhar com identificadores e classes, a gente é mais específico no que a gente está querendo formatar. Então, a gente quer que essa div específica tenha uma formatação, essa segunda div tenha uma segunda formatação. Então a gente utiliza os identificadores e as classes para poder nos auxiliar nisso e trazer deixar o código mais semântico, a gente entender a formatação na onde que está sendo formatado. Achei que ficou bem legal aqui esse resultado que eu quis compartilhar com vocês e a gente se vê na próxima live. Agradeço muito o Waver53 que ajudou aqui na parte do Read Fit Content. Agradeço muito também ao Bolinha Dev que explicou um pouco sobre Frameworks, a escadinha que precisa ser feita para chegar no React Native. Muito obrigado mesmo e a gente se vê na próxima live. É isso aí, gente. Tchau, tchau.